Santíssimo Deus, nosso poderoso Pai Celestial, Pai de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do reino dos céus. Muito te adoramos, nosso Rei, nosso Deus, nosso Pai, com todo o nosso amor, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela graça constante e infalível que desce do teu trono em favor dos teus filhos e muito especialmente em favor dos apostólicos, porque somos, ó Pai, frutos do sacrifício do teu Filho Jesus, que muito se sacrificou, tanto no passado como no presente, para garantir esta igreja inteiramente dirigida pelo Senhor, ungida pelo teu Espírito e também pela Santa Vó Rosa, que se deu em sacrifício por nós e que durante 16 anos batalhou dia e noite em favor desta igreja, para que ela pudesse se tornar, como realmente é, o teu tabernáculo entre os homens nos dias atuais. E também o irmão Aldo, ó Deus bendito, 44 anos lutou muito contra as forças do mal e foi um grande vencedor, porque deixou esta igreja preparada, estabilizada na fé, na doutrina, na disciplina, e deixou este povo com todo o ânimo divino para poder marchar triunfante até a grande vitória final. E também conquistou para nós toda a proteção dos santos profetas, dos santos apóstolos, dos santos e anjos, pois sabemos, ó Deus, que em toda reunião o irmão Aldo trazia e traz um número muito grande de santos, e também com a companhia da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, para abençoar-nos, ungir-nos, fortalecer-nos na fé, no amor, no conhecimento da doutrina, e nos dar a disposição necessária para vencermos como teus filhos amados. Portanto, ó Deus bendito, consagro ao Senhor esta reunião de oração, rogando que toda a bênção, unção e virtude do teu Espírito esteja conosco, com a bênção também de anjos e santos maravilhosos que o Senhor enviou para estar aqui conosco, nesta reunião tão bendita e tão sagrada. Recebe, ó Pai, todo o nosso amor e está entregue nas vossas mãos e nas mãos do teu divino Espírito Santo, a reunião sagrada desta noite, reunião de oração. Dai-nos o fortalecimento necessário, ó Pai, para vencermos sempre na base do amor, da união fraternal, na base da misericórdia, na base da comunhão fraternal divina com os teus santos e anjos, e que essa união possa estar em nossos corações e formarmos nesta igreja um só coração de teus filhos legítimos e verdadeiros que te amam, te adoram e também fazem a tua santa vontade. Recebe, ó Pai, todo o nosso amor, gratidão, louvor, agradecimento. E eu declaro esta reunião consagrada, ó Deus, e entregue nas vossas santas mãos e nas mãos do teu divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa, o Consolador, da Virgem Maria Santíssima e do nosso santo primaz e profeta, nosso supremo pastor, irmão Aldo. Amém.
Essa mensagem diz assim: falar e comentar sobre a vida das pessoas. Essa mensagem é do irmão Aldo, viu, irmãos? Ele mandou pôr no boletim quando ele estava no corpo. E diz assim: desde o início desta obra, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para manter a nossa igreja consagrada e santificada. Um dos maiores problemas que impede a santificação de muitas pessoas são os comentários sobre a vida particular e íntima das pessoas e o uso incontrolável da língua, e nos tempos atuais, das redes sociais. Entretanto, é um mal tão terrível como o câncer, pois gera lutas, inimizades, fofocas e principalmente o péssimo costume de devassar a vida do seu semelhante. São Tiago, apóstolo de Nosso Senhor, deixou-nos um ensino precioso sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la. E ele escreveu o seguinte: quem no falar não pecar, esse é homem perfeito, capaz de refrear o corpo inteiro. Ora, se pomos um freio na boca dos animais para torná-los dóceis, e assim podemos governar todo o seu corpo, eis também os navios, tão grandes como são,
e batidos por ventos impetuosos. São guiados por um pequeníssimo leme para onde a vontade do piloto quiser. Assim também a língua. É um membro pequeno e pode gloriar-se de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesmo em chamas pelo maligno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domadas pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela os homens bendizem a Deus e Pai, e também com ela amaldiçoam os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim entre vós. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Por acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Está bem claro neste ensino de São Tiago que todos os que vivem fazendo comentários da vida das pessoas e usam mal o seu falar ou o seu escrever nas redes sociais atuais, não podem sair de sua boca ou do seu coração coisas boas e saudáveis. Nesta mensagem do nosso Santo Irmão Aldo, em boletim de nossa Igreja, ele aconselha a toda a Irmandade Apostólica que desejam ter uma vida saudável, feliz e abençoada, que procurem obedecer a nossa doutrina e disciplina sobre o uso do falar e sobre tudo o que se refere à sua vida moral e seu proceder. Saibam cuidar da sua vida e evitar tudo o que pode contaminar sua alma. Principalmente, saibam ter o domínio sobre a língua, como ensina o amado apóstolo, evitando problemas para a sua vida e para o seu futuro. Muito cuidado com as redes sociais, que podem expor as pessoas ao ridículo diante de outras pessoas. Sejam prudentes nos comentários, sejam observadores da justiça e de tudo que aprenderam nesta igreja, através destas mensagens e conselhos preciosos. Sejam honrados e dignos pelo seu proceder de apostólicos. A Santa Avó, irmãos, muito nos aconselhava. E ela dizia: meus filhos, o calado vence. Muitas vezes eu vi ela falar. Porque uma pessoa que fala muito, às vezes tropeça na própria palavra e arruma encrenca. E depois é difícil de sair. E a Santa Avó nos orientava. É melhor ouvir bastante e falar pouco. Porque aí não vai implicar com a língua. E ela nos dizia, muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Porque se a pessoa é ofendida e ao invés de revidar, ela se cala e em pensamento ela ora. E em pensamento os outros não estão ouvindo. É só a Santa Avó e os santos. Então ela ora. Santa Avó Rosa, essa pessoa me ofendeu, mas eu perdoo, porque eu recebi muito perdão da senhora. Então eu tenho o dever de perdoar meu semelhante, e meu irmão e minha irmã apostólica. Eu devo amá-los. Perdoa ela também, vó. E dá sabedoria para ela não ofender ninguém. Porque ela está correndo o risco de levar uma surra.
Eu perdoo, mas nem todos perdoam. Então, esse silêncio, irmãos, a pessoa não ouve essa oração, mas a Santa Avó ouve e atua em favor da pessoa que foi ofendida para não ficar magoada. E em favor da outra que ofendeu, porque a avó quer salvar a todos. Então, o silêncio não foi a melhor resposta? Agora, se ficam discutindo e brigando, o negócio vai longe e a Santa Avó não pode defender ninguém, nenhuma das duas, porque as duas estão erradas. Porque a doutrina não ensina a brigar, contender, mas ensina a amar e perdoar. E muitas vezes nas redes sociais, um se vinga do outro. Ah, fulano falou tal coisa para mim, agora eu vou pôr lá contra ele. Isso daí, irmãos, é pecado. E a Santa Avó não pode ajudar uma pessoa assim, que vive atrás de fofoca em rede social, porque é injustiça. Por isso que nós resolvemos colocar essa mensagem que também o irmão Aldo já colocou. É uma mensagem que também é palavra dele. Então, os irmãos aceitem com muito amor. Então, irmãos, hoje nós é dia de São Pedro, 29 de junho. É o dia que ele subiu aos céus. Então, nós queremos prestar para ele uma homenagem, porque ele foi um dos melhores apóstolos. Ele, São Paulo e São João herdaram galardões maravilhosos. Eu passo a ler agora essa homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro foi na terra, em seu ministério, uma verdadeira rocha de firmeza na fé e na coragem. Tanto que Jesus o chamou de Cefas, que traduzindo significa rocha, ou seja, pedra. Seu nome natural era Simão Barjonas, conforme registrado nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Porém, Jesus nosso Senhor, constatando a firmeza de fé do santo apóstolo, trocou seu nome, chamando-o de Cefas. Portanto, o nome Pedro significa pedra. Tanto é verdade que Jesus lhe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto se cumpriu como uma profecia, pois no passado, logo após Jesus subir em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo em Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico, o qual esmolava na porta do templo chamado Formosa, ao ver o apóstolo entrar, clamou, pedindo-lhe uma esmola. Entretanto, São Pedro disse-lhe, com muita fé e autoridade: Não tenho ouro e nem prata, mas do que tenho isto te dou, levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde e pôs-se em pé e entrou no templo andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre que recebeu. Esta notícia espalhou-se rapidamente. Após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhe sobre o poder salvador de Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas que foi Jesus quem curou o pobre coxo. E num sermão de curto pronunciamento, provou àqueles que ouviam que Jesus era realmente o Cristo, por Deus prometido aos santos profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias e é realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido, e sentou-se à destra de Deus no seu trono,
a fim de julgar a humanidade com o Pai Criador. E com aquela pregação, como está registrado no Evangelho, 5.000 pessoas se converteram ao cristianismo e foram batizadas nas águas em nome de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Dali surgiu a grande semente que germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a Igreja primitiva dos Santos Apóstolos, lá nas terras da Palestina. Assim se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra evidência sobre a grande fé que São Pedro sempre depositou em Jesus foi provada quando Jesus lhe perguntou: E para vós, quem eu sou? E prontamente São Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu, que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus em seu favor, diziam a respeito dele Jesus: Quem será este homem, Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? Outros diziam: É o profeta Elias que voltou à terra. E outros: É um grande profeta que se levantou entre nós. Então os apóstolos foram contar a Jesus estes fatos. E foi quando Jesus lhes perguntou: E para vós, quem eu sou? E prontamente São Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, lhe garante que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a Igreja do Senhor. É interessante notarmos que no tempo presente, um fato muito importante na obra desta Igreja Apostólica aconteceu. Numa de nossas reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga de nossa igreja, em uma visão muito linda, o irmão Aldo contemplou o púlpito da igreja e viu que ali estavam a Santa Avó Rosa e São Pedro. E ouviu quando o apóstolo disse a Santa Avó: Mas com tantos apostólicos nesta igreja, e ainda não possuem um templo próprio, e continuam neste salão alugado? E a Santa Avó Rosa lhe respondeu: Nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construir. Pois quando o Mestre der esta ordem, todos estes apostólicos vão ofertar e erguer o templo em poucos meses. E realmente, irmãos, na outra semana, o bispo Eurico, de púlpito, durante uma mensagem, deu a notícia à igreja dizendo-lhes: Jesus, nosso Senhor, deu ordens à Santa Avó Rosa para que ela nos orientar a darmos início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa Igreja Apostólica, na Rua Baguari. Concluímos também que São Pedro colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Avó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus para ser coroada Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou
que São Pedro estava sempre ao lado da direção da Igreja Apostólica, dando sua bênção e amparo. 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus, vitorioso, por ter cumprido sua nobre missão de apóstolo de Jesus Cristo. Nós, apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, firmados nesta rocha preciosa de Jesus, rendemos a este santo amado apóstolo São Pedro nossa gratidão, reverência e louvor. Realmente, irmãos, a direção da Igreja muitas vezes nos ensinou sobre a grande coragem e o grande amor de São Pedro, que ele era realmente um apóstolo muito amoroso e de uma coragem muito grande. E a direção nos ensinava, diversas vezes o bispo ensinou isso para nós, que quando Jesus chamou São Pedro para segui-lo, Jesus constatou todas essas virtudes em São Pedro: a humildade, o amor, a fé e a coragem. Tanto que Jesus chegou até a idealizar que, se fosse possível, ele iria preparar São Pedro para sucedê-lo, para ser sucessor dele, e, se possível, para ser o outro Consolador. Porque Jesus sabia que ele iria ser crucificado para poder garantir a salvação de toda a humanidade que cresce, dentre a humanidade, daqueles que fossem humildes. Mas também sabia, irmãos, que ele, depois de ser crucificado, iria ressuscitar e voltaria a Deus, voltaria ao Pai. E a igreja, quem iria formar, seriam os apóstolos. E Jesus, na sua onisciência, sabia também que, se naquela igreja não fosse possível preparar o Consolador, por falta do Consolador, poderia durar até alguns séculos, mas por falta do Consolador, aquela igreja ruiria, por causa da grande perseguição que existia contra ele e contra o reino do céu. Então Jesus havia idealizado que, se ele pudesse, ele faria de Jesus o outro Consolador, para garantir a vitória daquela igreja, para que aquela igreja que os apóstolos formariam fosse um dia arrebatada ao céu, sem passar pela morte física do corpo, ganhando assim a grande vitória de Deus sobre as forças do mal. E Jesus mesmo foi sondando São Pedro em todo o ministério dele. Mas Deus, a certa altura, falou para Jesus que São Pedro era uma rocha, era muito fiel, era muito humilde, muito amoroso. Mas a promessa que Jesus iria fazer sobre o Consolador só se cumpriria nos tempos da regeneração. Porque o Consolador precisaria ser uma pessoa formada, criada especialmente para esse fim. Para se tornar no Consolador, a pessoa deveria já nascer predestinada com todos os dons e virtudes e poderes do Espírito Santo de Deus. E que isso só iria acontecer nos tempos da regeneração. Então Jesus viu
que São Pedro seria o principal dos apóstolos e seria a grande força daquela igreja primitiva. Conforme eu li naquela homenagem, com uma mensagem, São Pedro converteu 5.000 pessoas. Olhe o dom dele, de pregar, de convencer. E olha a humildade dele, porque até milagres ele fazia. Conforme os irmãos sabem, ainda eu li hoje naquela homenagem, logo que Jesus subiu ao céu, São Pedro e São João estavam entrando no templo, em Jerusalém. E havia um coxo que tinha 41 anos de idade e nunca tinha andado. Era paralítico de nascença. E era conhecido por todos em Jerusalém como uma pessoa coxa, paralítica. E quando São Pedro e São João entraram no templo e aquele coxo pediu uma esmola, São Pedro lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E na mesma hora o paralítico se ergueu e entrou no templo, glorificando a Deus, andando perfeito. Até as autoridades, principalmente os sacerdotes, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, até prenderam São Pedro por causa desse milagre. Porque viram que não adiantou crucificar Jesus, porque ele deixou o poder grande dele com os apóstolos, e os apóstolos iam continuar pregando o nome dele, proporcionando salvação, e iriam formar a igreja. Mas não puderam fazer nada contra os apóstolos, e São Pedro, num sermão só, provando que Jesus tinha curado aquele coxo, e que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, ele converteu 5.000 pessoas. Aí surgiu a Igreja Apostólica. Por isso que Jesus disse para São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi com um sermão dele que surgiu a Igreja Apostólica primitiva. E depois São Pedro fez muito milagre, irmãos. Está escrito na doutrina, lá no Evangelho, que até a sombra dele curava. Olha o poder que ele tinha. E como ele não podia atender a todos, colocavam as pessoas enfermas deitadas em fila, e São Pedro passava, batia o sol, a sombra dele onde batia, curava. Olha o poder que ele tinha. Ele só não foi o Consolador porque realmente não era a hora. E ele não nasceu para isso, porque ele tinha muita qualidade para ser. Tanto é que Jesus dizia para ele: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Consola as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Conforta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor, mestre, já falei. Toma conta do meu povo. Por quê? Porque ele tinha muita qualidade, irmãos. E foi um dos apóstolos que mais recebeu poder. Ele, São Paulo e São João. Os outros apóstolos também estão no céu, foram salvos, estão todos juntos na glória de Deus. Receberam o seu galardão, mas quem mais se destacou, e os galardões maiores, são de São Pedro, São Paulo e São João. E o irmão Aldo nos falava isso também, que muitas vezes ele trazia os três para vir em nossas reuniões, São Pedro, São Paulo e São João. E os três, vejam só, tem autoridade para sair do púlpito, abençoar e curar, sem pedir ordem para ninguém. Eles ganharam esse galardão.
E eles agem assim. Tanto São Pedro, como São Paulo, como São João. Eles têm poder de curar e de abençoar. Porque eles ganharam um galardão muito grande. E sabem discernir quem merece o milagre e quem não merece. E fazem tudo de acordo com os planos e a vontade de Deus. Olha o galardão que eles receberam. É por isso que o irmão Aldo deixou a gente escrever hino para São Pedro, São Paulo e São João, só para os 3. Os outros apóstolos são vencedores, estão na glória de Deus e muitas vezes também vêm participar das nossas reuniões em espírito, mas eles não têm o poder igual a São Pedro, São Paulo e São João. Foram esses 3 que, é verdade, eles sofreram muito, mais que os outros. Mas tinham tanto poder, irmãos, eles eram tão guardados, tão abençoados, livrados da cadeia por milagre. Uma vez São Pedro estava preso e a igreja fazia oração em favor dele, os irmãos apostólicos. E naquela noite, ele seria levado na presença das autoridades para ser julgado. Queriam matá-lo por instigação de Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes e tinham inveja. Assim como eles conseguiram fazer de tudo para crucificar Jesus, eles também queriam matar os apóstolos. E São Pedro estava algemado. E havia diversos guardas na cadeia, guardando ele. E portas de ferro, todas com trancas. E São Pedro dormia ali. Quando chegou um anjo, tocou nele, o acordou, mandou ele cingir de capa, vestir as sandálias e disse: segue-me. Então ele levantou, as cadeias, que eram as algemas, caíram sozinhas. Eram algemas enormes com correntes de ferro. Com o poder do anjo, as algemas caíram. O anjo foi na frente, São Pedro atrás. Passaram por todas as guardas e todas as portas de ferro foram se abrindo sozinha. E São Pedro saiu atrás do anjo. Quando ele percebeu tudo, ele já estava na rua, livre. Por quê? Porque ele merecia. Assim São Paulo, São João receberam milagres e profetizaram, irmãos. Chegaram até a profetizar. Tanto é verdade que São Pedro, eu até copiei aqui do Evangelho, a primeira carta de São Pedro. E eu copiei algumas palavrinhas, que ele disse assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero, como eles. Ele se comparava como presbítero. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Porque ele testemunhou o sofrimento de Cristo até o fim, irmãos. Ele foi um que não teve medo de entrar no pretório e de ficar o mais perto de Jesus possível quando Jesus foi preso. É só que Jesus já tinha alertado ele, que ele não ia conseguir livrá-lo das mãos dos soldados. Só que Jesus falou em parábolas e disse para ele: hoje mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele disse: mestre, eu vou contigo até a morte. Porque ele tinha coragem e um amor muito grande para Jesus. E quando Jesus foi preso, ele foi o único que foi atrás. Os outros fugiram. Ele foi atrás de Jesus e conseguiu entrar no pretório. Só que ficava distante de Jesus. Mas ele tinha ideia de fazer alguma coisa para livrar Jesus da mão dos soldados. Então ele não queria se desligar de Jesus, nem que ele tivesse que morrer junto, mas ele não queria sair de perto do mestre. Olha a coragem dele.
E ele estava ali se aquentando junto com as outras pessoas, porque era noite muito fria, e uma empregada o reconheceu e disse, na verdade, você é um deles, é discípulo de Jesus. E ele, se falasse que era, tiravam ele dali, ou o prendiam. E ele não queria sair dali, ele queria defender Jesus. Por isso que ele disse que não era. E outra pessoa também perguntou, mas você também é galileu? Você também é seguidor dele? E ele dizia, não. 3 vezes. Ele disse que não que ele tinha medo, ele tinha coragem. E ele queria ficar ali para defender Jesus, para ver se livrava Jesus da morte. Nem que fosse para ele morrer junto. Mas quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Aí ele olhou para Jesus de longe e Jesus olhou para ele, como dizer, olha aí. Por quê? Porque Jesus precisava se dar em sacrifício. Era necessário ele verter o seu sangue e ressuscitar, ganhando o poder da vida sobre a morte, para dar salvação a todos nós. Então, ele foi testemunha mesmo dos sofrimentos de Cristo. E ele diz assim na carta, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Quando que foi revelado essa glória? Agora. Pela Santa Vó Rosa e pelo irmão Aldo. E ele sempre foi coparticipante, porque ele sempre esteve ao lado da Santa Vó e ao lado do irmão Aldo e ao lado da direção da igreja. Então isso daqui foi uma profecia. E ainda ele escreveu, no verso 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Qual é o Supremo Pastor que se manifestou? Jesus já havia se manifestado, já estava ressuscitado. Então ele profetizou até sobre o irmão Aldo. Ele tinha o dom também da profecia. E também na 2ª carta, ele escreveu o seguinte, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo o que vos tenho ensinado. Profetizou que ele, quando fosse para o céu, ele herdaria o galardão de voltar à terra para abençoar os fiéis e ajudar a proporcionar a salvação. Então os irmãos vejam o grande poder que ele tinha. Por isso que o irmão Aldo sempre deixou glorificá-lo. Eu me lembro quando eu escrevi esse hino, Louvor a São Pedro. Eu perguntei para o irmão Aldo se eu podia escrever. Porque o irmão Aldo tinha me contado que lá na Matriz Velha, numa Santa Comunhão, o irmão Aldo viu no púlpito a Santa Vó Rosa e São Pedro. E foi quando São Pedro falou para ela, mas com tanto apostólico, homem, ainda estão nesse salão alugado, porque ele sempre gostou de mexer com ela, São Pedro. Toda vez que ela era arrebatada ao céu, quem mais fazia pergunta para ela era São Pedro. E quando ela voltava, ela falava para nós, mas São Pedro me fez tanta pergunta. E Jesus depois explicava para a direção, porque São Pedro amava muito ela. Ele não pôde ser o Consolador, mas ela tinha tudo para ser o Consolador. E São Pedro estava sempre ajudando e abençoando ela, junto com Maria Santíssima. E quando ela era levada ao céu, quem mais fazia pergunta para ela era São Pedro. Mas ele se admirava das respostas prontas que ela tinha e da grande sabedoria que ela já possuía. Maior do que a sabedoria deles. Ela já era maior que os apóstolos e ainda estava na terra.
Por isso que São Pedro, São Paulo, São João e Maria Santíssima já consideravam a Santa Vó Rosa rainha do céu, e ela estava ainda na terra. Então vejam que São Pedro gostava de falar, de perguntar, e ele falou, mas com tanto apostólico ainda estão nesse salão alugado, e a avó disse, nós estamos ainda, não construímos o nosso templo, porque o mestre não deu ordem. Mas quando ele der ordem, você vai ver todos esses apostólicos vão ofertar e arregaçar a manga e construir o templo. Isso o irmão Aldo viu e escutou a conversa de São Pedro com a Santa Vó Rosa no púlpito, lá na Igreja Velha. E depois de 8 dias, irmãos, Jesus deu ordem para a Santa Vó, para nós começarmos a construir aqui o nosso templo. Então o irmão Aldo tinha me contado que ele tinha visto São Pedro com a Santa Vó Rosa no púlpito, e a conversa dos dois ele tinha escutado. E eu fiquei muito feliz quando o bispo deu a ordem, porque eu falei, olha, São Pedro deu uma força. Porque depois de 8 dias, Jesus deu ordem para começar a construir aqui. Então eu pedi, irmão Aldo, posso escrever um hino para São Pedro? Ele disse, para ele pode. Como dizer? Eu falei, por que para ele pode? Ele falou, porque para São Pedro, para São Paulo e São João pode escrever hino, porque eles ganharam um galardão maior do que os outros apóstolos. Foi então que eu escrevi essa letra, louvor a São Pedro, e o irmão Francisco pôs a música. E o irmão Aldo sempre nos falava que São Pedro, quando a irmã Odete e o irmão Aldo iam dar Santa Comunhão, que ia sempre um grupo de diaconisa junto, ou alguns coristas, o irmão Aldo sempre falava, São Pedro estava junto com nós. Na viagem, lá na congregação e na volta, guardando a direção da igreja. Então, irmão, São Pedro fez muito milagre, merece muito a nossa glorificação, merece muito o nosso louvor. E outra coisa que Jesus deixou foi São Pedro levar a Santa Vó Rosa no fundo do mar. Porque Jesus quis dar mais uma honra para ela, porque ela sofria muito na terra, principalmente no final do ministério dela, foi muito penoso. Como eu falei para vocês, ela deu a vida dela, até em favor da disciplina, porque ela foi muito perseguida por causa da disciplina. Mas ela sofria muito e perdoava a todos, procurava salvar a todos. Então Jesus não sabia como fazer para homenageá-la, mandou até a direção ungí-la missionária. Ela foi ungida missionária, lá no templo, na Igreja Velha, como uma honra. Então Jesus também quis dar essa honra para ela, e falou para São Pedro, e São Pedro levou ela no fundo do mar, em espírito. E ela estava no corpo ainda. Mas olha o poder dela e dele, São Pedro. Então, São Pedro levou ela em espírito até o fundo do mar. E depois Jesus explicou para a direção da igreja que o lugar que eles foram, homem nenhum chegou. E nunca vai chegar. É muito profundo mesmo, no profundo do mar. Tem muita pressão. Não tem submarino que aguenta chegar lá. Então, o bispo perguntou para Jesus, e depois contou para nós, por que São Pedro levou ela no fundo do mar? Jesus explicou, é para honrá-la. Eu quis dar a ela uma homenagem, e quis mostrar para ela qual será a nova terra. Então Jesus explicou para a direção e o bispo pregou para nós naquela ocasião que quando vier o final de tudo,
Então vai ser em fogo, não é Deus que vai queimar. Porque nessa hora nós já estaremos lá em cima. Primeiro ele vai arrebatar a igreja, todos os fiéis, e levar-nos lá para aquele lugar maravilhoso que está preparado para nós. E depois os que ficarem é pessoas condenadas, que não tiveram direito à salvação, nem para o descanso, pessoas muito ruins. Então essas próprias pessoas é que vão pôr fogo no mundo, porque ficarão desprovidas da unção do Espírito Santo e totalmente descabeçadas. Então não sei se vai ser com guerra, como é que for, mas são eles que vão acabar com tudo, pondo fogo. E morrerão, porque já estão condenados. E depois disso é que o sol vai se aproximar, não para matar ninguém, porque Deus não mata ninguém. Porque na hora que o sol acabar de se aproximar, não vai ter mais ninguém vivo na terra. Então o sol vai se aproximando para purificar o ar. E está escrito que os elementos abrasivos se derreterão. Qual elemento? Não é as estrelas. Deus fez as estrelas, os astros, o planeta, para toda a eternidade. Então, que elemento que vai derreter? Não está cheio de satélite boiando lá em cima? São elementos estranhos, que inclusive prejudicam a Terra, porque eles impedem de o Sol bater em todo lugar. Põe um pedaço de papel embaixo da lâmpada e vê a sombra que faz embaixo. Então, satélites, não sei de quanta tonelada, quanta sombra que faz na Terra, e isso prejudica a natureza. Então, esses elementos estranhos que serão derretidos pelo Sol. E depois o Sol vai se aproximar, pôr fogo na Terra para purificar a natureza, purificar o ar, purificar toda essa poluição que existe. Não é para matar ninguém, não, que o Sol vai pôr fogo na terra, é para purificação. E a água do mar vai ferver e vai invadir a terra. Então, onde é terra, vai ser fundo do mar. O mar puro, porque fervendo mata todas as bactérias. E aonde é fundo do mar, vai ser a nova terra virgem, que homem nenhum chegou e nunca vai chegar. Por isso que está escrito na Bíblia, haverá novo céu e nova terra. Qual o novo céu? Vocês não lembram do lugar maravilhoso que Jesus preparou no céu para nós? É um novo lugar no céu. E a nova terra será a terra virgem que está no fundo do mar, guardada por Deus para ser a nova terra. Então será tudo purificado. É só que não vai ter mais ninguém. Deus não vai criar mais raça humana. Mas Ele também não vai destruir a terra, os planetas, estrelas, tudo que Ele fez com tanta perfeição. Ele vai conservar tudo. O motivo é Ele que sabe. Mas isso o bispo diversas vezes nos explicou. Eu não sei se tem pastores antigos aí que se lembram. Que ele explicou isso de púlpito, até em aula de obreiro e em reuniões. Então vejam por que São Pedro levou a avó para conhecer o fundo do mar. Foi para homenageá-la e para mostrar para ela como serão os planos de Deus no futuro, depois que a igreja for arrebatada. Então, irmão, São Pedro tem muita... Nós podemos homenageá-lo muito, tem muita coisa que eu poderia contar aqui para vocês sobre São Pedro. Se eu tiver depois outra oportunidade, eu poderei contar muita coisa que a Santa Avó, irmão Aldo, contou para nós sobre os méritos dele, os méritos de São João e os méritos de São Paulo. Foi por isso, irmãos, que nós, então, nessa reunião, prestamos nossa homenagem a ele no dia dele.
E nós vamos então agora fazer as nossas orações. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Ninguém vai ficar com medo, né, que vai acabar tudo em fogo, porque quando pegar fogo nós já estamos tudo lá em cima. E o sol não vai matar ninguém, como muitos pensam, porque Deus não mata ninguém. Eles mesmos que ficarem condenados é que vão se destruir. E depois o sol irá se aproximar somente para purificar tudo, para que a terra seja de acordo com a vontade de Deus, conforme Ele criou. Então, irmãos, vamos fazer agora, cantar o hino 84, antes de orar, o Espírito Santificador. O Espírito nossa oração em particular, com muita fé, peçam tudo o que precisarem e principalmente entendimento e sabedoria, que a Santa Avó, o irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria e o próprio Espírito Santo de Deus se fazem presente para nos dotar de todas as virtudes que necessitamos para vencermos como igreja do reino do céu nesta terra. Vamos orar.
Santa e bendita Vó Rosa, muito te louvamos, Vó, também por esta reunião que a Senhora nos concedeu e por todas as graças e bênçãos que em nome de Jesus e do Pai e do Divino Espírito Santo, junto com o irmão Aldo e com a Virgem Maria, a Senhora derramou e está derramando poderosamente sobre nós todos. E agora, para terminar, Vó, eu oro, intercedendo por esses teus filhos. Peço que a Senhora os ajude e lhes dê muita saúde. Os que estão enfermos, que a Senhora os cure e realize os grandes milagres na vida daqueles que a Senhora quer prolongar os seus dias para o bem deles e para o bem da nossa igreja. Também peço que a Senhora abençoe os lares, as famílias e também dê emprego, Vó, àqueles que estão desempregados. São muitos que escrevem, telefonam, pedindo oração em favor do sustento dos seus lares, que precisam trabalhar. Então eu rogo, Vó, com o teu poder e do irmão Aldo, que a Senhora abra portas de emprego aos necessitados, que eles possam ter uma vida honrada e ganharem de modo honrado o sustento dos seus lares. E também peço por todos estes cujos nomes estão nessa caixinha de oração, que a Senhora olhe um por um, Vó, e os abençoe, dando aquilo que mais eles necessitam e que seja para o bem deles, dos seus lares, da sua família, dos seus filhos, do seu emprego e tudo o que lhes pertence. Dá-nos, pois, a tua unção, a tua bênção, Vó. Despede-nos no teu amor e que a guarda dos teus anjos estejam conosco, nos dando esta noite de repouso e amanhã um dia de trabalho e de santidade para a glória do teu nome. Em teu nome, em nome do irmão Aldo, nós glorificamos também ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e à Virgem Maria. E muito te agradecemos pelas vossas presenças entre nós e por toda a unção e bênção que derramaram sobre as nossas vidas. Louvado seja, Santa Vó Rosa, o teu nome, do irmão Aldo, da Virgem Maria, de Deus o Pai, de Jesus e do Divino Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.